Queridos irmãos, queridas irmãs, o sentido da festa que hoje celebramos, que faz referência a esta passagem do Evangelho que acabamos de escutar, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo São Mateus, mas que também podemos encontrar um paralelo no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, e no capítulo 9 também do Evangelho de São Lucas. Vimos como Jesus manifestou a sua glória quando subiu ao monte, junto com Pedro, Tiago e João. E o sentido, como eu dizia, dessa celebração de hoje, que faz referência a esse fato, podemos encontrar nos próprios textos da missa que estamos celebrando. De fato, daqui a pouco, quando nos estivermos preparando para o momento mais sublime da celebração da Eucaristia, que é a oração eucarística, quando o sacerdote invoca o Espírito Santo sobre o pão e o vinho para que se convertam no corpo e sangue de Cristo, antes de iniciar a oração eucarística, nós temos uma grande oração que chama-se Prefácio da Oração Eucarística. E o prefácio de hoje vai dizer o seguinte: perante testemunhas escolhidas, Jesus manifestou sua glória e fez resplandecer seu corpo, igual ao nosso, para que os discípulos não se escandalizassem da cruz. Desse modo, como cabeça da igreja, manifestou o esplendor que refulgiria em todos os cristãos. Aqui, portanto, nessa oração, vemos já dois elementos do sentido, ou seja, o que a igreja quer nos expressar com a celebração dessa festa, para que ela tenha um impacto na nossa vida. Porque não se trata aqui simplesmente de fazer uma espécie, de narração, de contar uma história do passado. Que bonito, Jesus subiu no monte, se transfigurou, ficou com o rosto resplandecente, com as vestes que eram brancas como a luz. Os apóstolos ficaram ali, completamente atônitos diante daquilo. E olha que apareceu ainda por cima Moisés e Elias, que representavam a lei e os profetas. Pedro, então, que estava ali sem saber o que acontecia, disse para que se fizesse 3 tendas e depois eles desapareceram. Não é só isso. Não é simplesmente contar uma história, mas fazer com que isso que foi narrado possa ter um impacto direto na minha vida, na minha experiência de fé. E o que a igreja quer, justamente, que nós possamos refletir para crescermos na fé, o prefácio que acabamos de repetir aqui, nos indica 2 realidades. Por um lado, dizer que a transfiguração foi uma espécie de ajuda que Deus deu para que, quando chegasse o momento da cruz, os apóstolos, os discípulos, não se escandalizassem. E a segunda ideia é que essa transfiguração foi uma antecipação daquilo que todos nós estamos chamados a experimentar. É exatamente isso que dizia o texto. Desse modo, como cabeça da igreja, Jesus manifestou o esplendor que refulgiria em todos os cristãos, em mim e em você. Então, a primeira ideia, que a transfiguração era um auxílio para que os apóstolos não se escandalizassem no momento da cruz. No fundo, isso significa para nós, para mim e para você, a experiência da fé que faz com que nós possamos, diante das cruzes, ou seja, diante das dificuldades que são inevitáveis na nossa vida, os momentos de verdadeira prova, os momentos no qual nós somos colocados diante de tribulações que nos deixam perplexos, que nos escandalizam. A palavra escândalo, em grego, faz referência a uma pedra onde a pessoa derrapa.
E é justamente isso. Às vezes a dor, a dificuldade, as provas são tão fortes que nós praticamente derrapamos, escorregamos. E a fé quer ser esta força para mim e para você, para que isso não aconteça. E aqui uma ideia que pode nos ajudar dentro daquilo que escutamos. O texto do Evangelho fala dessa nuvem luminosa que cobriu aqueles que estavam no monte com a sua sombra. E eis que no meio dessa nuvem escutou-se a voz do Pai que dizia: este é o meu Filho amado, em quem pus o meu bem-querer, escutai. Aqui essa imagem da nuvem luminosa que cobre com a sua sombra é uma imagem que foi muito explorada pelos primeiros autores cristãos. Por um lado, porque identificavam essa nuvem com o Espírito Santo. Justamente porque já no Antigo Testamento nós vemos a nuvem que cobria o acampamento dos judeus nos 40 anos que eles passaram no deserto, e que era uma nuvem luminosa que já ajudava a caminhar naquele caminho que Deus colocava diante deles. Mas também é interessante lembrar daquilo que o anjo Gabriel falou para Maria quando ela soube que seria a mãe do Salvador. Disse que a sombra do Espírito Santo desceria sobre ela. Ou seja, essa ideia da sombra, da nuvem, faz referência ao Espírito, à presença de Deus. Aquilo que os judeus chamavam da Shekinah, ou seja, a presença de Deus em meio do povo. Porém, a nuvem luminosa também foi usada como imagem da vida na fé. Isso aqui é o que eu gostaria de refletir agora com vocês, queridos irmãos. A fé é, em certo sentido, justamente isso. Um caminhar em meio a uma sombra, em meio a uma nuvem, porém luminosa. Quando, por exemplo, eu me lembro, sobretudo quando estava no Rio de Janeiro, que muitas vezes ia para Itaipava nos finais de semana, para a casa de uns tios, e quando às vezes estávamos descendo a serra de Petrópolis, e víamos que estava tudo coberto por uma densa nevoeiro, uma nuvem que cobria, e você não via absolutamente nada a não ser os faróis, sobretudo quando tinha aqueles faróis de milha, que era o que dava um pouco a referência. Então você tinha que ir devagarinho para poder ver o pouco que a luz do farol permitia que você enxergasse. Pois bem, a vida de fé é um pouco isso. É essa nuvem luminosa no sentido que a gente continua sem ter grandes perspectivas daquilo que está por diante. Porém, existe uma luz que permite que nós vejamos o suficiente para seguir no caminho certo. Não sabemos quando vamos chegar, mas sabemos que estamos pelo caminho que vai nos levar ao nosso destino. E qual é esse destino? Aí é o segundo ponto. A glória. O estarmos nós também revestidos dessa glória que Jesus manifestou, sermos eu e você transfigurados. E queridos irmãos, queridas irmãs, em certo sentido, já agora podemos experimentar essa transfiguração. Não no sentido pleno, mas como um início, como uma semente que vai crescendo pouco a pouco, como uma planta que vai nos transformando. E como podemos experimentar essa transfiguração? Talvez olhando também sempre para a cena do Evangelho de hoje, quando aparece Moisés e Elias. Moisés, que representa a lei. Elias, que representa os profetas. Mas o que isso pode significar para mim e para você, para que experimentemos essa transfiguração, que a vida de fé, esse caminhar nessa nuvem luminosa que nos cobre com a sua sombra, significa? Moisés, a lei, a doutrina, aquilo que Deus nos transmite, os seus conhecimentos. Aqui o primeiro ponto, conhecer mais o que Deus nos revelou. Ler mais a Bíblia.
ler o catecismo da igreja para que possamos compreender o conteúdo da Bíblia e possamos saber realmente o que Deus quer que nós conheçamos, a palavra de verdade que nos transforma, que nos transfigura. Porém, olhando para Elias, que representa os profetas, o que os profetas faziam sobretudo? Não era simplesmente anunciar coisas futuras, mas fazer com que o povo se convertesse. Fazer com que a palavra de Deus, aquela palavra que Moisés entregou na lei, pudesse ser vivida. E aqui o segundo aspecto. Nós devemos sempre mais procurar que a palavra, a doutrina, os conhecimentos que a Bíblia nos ensina, que a igreja, através do catecismo, nos ensina, possa se converter em atos, possa pautar, formatar a nossa vida. De tal modo que nós vivamos como cristãos, não só de nome, não só por uma certidão de batismo, mas por uma vida que transparece aquilo que professamos na nossa fé. E é desse modo que nós realmente teremos uma vida transfigurada, como aliás tiveram os santos. Os santos são exemplo, a prova do que eu acabo de dizer. Homens e mulheres que, inspirados pela fé, sem que, como eu e você, soubessem exatamente o que tinha do outro lado, mas que sabiam qual era a estrada certa, e que, alimentados pela Escritura, pelos ensinamentos da igreja, deixaram que sua vida se pautasse por esses ensinamentos e realmente se converteram em faróis. Pensemos em Madre Teresa de Calcutá, pensemos em São João Paulo II, pensemos, hoje, por exemplo, comemoramos o dia em que São Paulo VI, Papa, faleceu, outro grande exemplo, para falar de exemplos recentes. Irmã Dulce, que eu tenho aqui a relíquia dela, uma santa brasileira que está aqui sobre o altar. Enfim, que nós, queridos irmãos, queridas irmãs, possamos hoje, então, deixar que essa experiência da transfiguração, que é esse caminhar na fé, que nos fortalece nos momentos de dificuldade, para que não nos escandalizemos com a cruz, mas ao mesmo tempo que, instruídos, inspirados, fortalecidos pelos ensinamentos da Bíblia, da revelação, e procurando que a nossa vida corresponda a esses ensinamentos, que eu e você sejamos transfigurados e sejamos também nós no mundo esse sinal, para que o mundo também seja transfigurado pelos cristãos que nele vivem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.